Boa tarde, gente. Tudo bem? Eu sou o professor James Figueiredo, sou professor de Língua Portuguesa e Produção Textual, sou graduado com licenciatura plena em Letras pela UNEB Campus 10 de Teixeira de Freitas, na Bahia. Mas a minha notícia agora é uma notícia do Dutra Cursos, diretamente para todos vocês do estado do Espírito Santo e dos estados vizinhos. Acabou de sair, hoje, 11 de março de 2021, agora são 17 horas, há 30 minutos, a autorização do concurso para a Polícia Penal para o Estado do Espírito Santo. Aproveite essa oportunidade, clique no link que vai estar disponível para vocês para terem acesso ao curso completo, voltado para este concurso, com foco na banca que fará a elaboração da prova de vocês e com foco na aprovação de vocês. Assistam todas as aulas, todas as disciplinas, com resolução de questões e dicas que só a Dutra Cursos vai conseguir oferecer para vocês neste processo. Sejam bem-vindos ao nosso processo de aprovação. Eu sou o professor James Figueiredo e vamos iniciar o nosso trajeto falando de leitura. É importante que a gente comece pelas primeiras coisas, né? Todas as questões, não importa a disciplina que a gente se refira, sejam as disciplinas da área jurídica, sejam as disciplinas de raciocínio lógico, sejam as disciplinas da área de informática ou até mesmo as de língua portuguesa, elas estarão redigidas, elas estarão apresentadas em língua portuguesa. Então, todas essas questões precisarão ser lidas, precisarão ser compreendidas para que a gente entenda todo o processo, desde o enunciado, as informações apresentadas, o comando da questão, as alternativas, para que a gente consiga assinalar aquela que deva ser a alternativa correta a ser marcada. Então, o processo de leitura vai ser abordado nesta aula de hoje como uma proposta metodológica. Então vamos iniciar a nossa aula com uma reflexão para abrir a nossa mente e os nossos olhares para o que nos esperam nesses encontros que começam agora. O texto diz o seguinte: sobre ideias e pães. Há um ditado chinês que diz que se dois homens vêm andando por uma estrada, cada um carregando um pão, e ao se encontrarem, eles trocam os pães, cada homem vai embora com um. Porém, se dois homens vêm andando por uma estrada, cada um carregando uma ideia, e ao se encontrarem, eles trocarem essas ideias, cada homem vai embora com pelo menos duas ideias. Quem sabe é esse mesmo o sentido do nosso fazer: repartir ideias para que todos tenham pão. Este texto está no livro do professor Mário Sérgio Cortella, cuja leitura eu recomendo para vocês. Vamos falar um pouco sobre a leitura. Vamos entender a leitura. Primeiramente, diante de um dilema. Esse dilema coloca em xeque, em face, duas ideias. Uma, a reprodução e transmissão de informação. E a outra ideia, a criação e produção de informação. No primeiro momento, a gente está diante de uma mera reprodução, de uma mera transmissão. Mas, na verdade, o nosso propósito é que sejamos capazes de criar e produzir o novo a partir daquilo que aprendemos. Isso nos coloca diante de uma realidade que não queremos e a par de uma realidade, de um cenário desejado. É ter condições de apreender conteúdos, de decifrar informações, interpretá-las e chegar a conclusões que vão nos levar à assertividade diante das questões propostas. Aí eu questiono vocês, qual é a realidade que fazemos? Que realidade, se questione, vocês têm feito diante dos procedimentos e processos de leitura que têm adotado? Qual o significado? Quando a gente fala em ler, a gente precisa
ter a noção da completude, desde o contato com o texto, seja ele qual for, um texto verbal com palavras, ou um texto não verbal, uma ilustração, um gráfico, enfim, qualquer informação que nos seja apresentada, ela vai ter que nos revelar um sentido e nós precisamos estar capacitados para debruçar a partir desse sentido e chegar a conclusões assertivas com as informações que nós vamos construindo. Tá? Aí vamos entender este estudo, né, como um processo metodológico. Método significa simplesmente como fazer. E o nosso processo introdutório aqui hoje é justamente de como ler os textos. Vamos focar na abordagem do que é uma leitura crítica como instrumento de decodificação e de avanço para além do texto. Quem nunca ouviu aquela frase? Eu faço crítica construtiva, eu não faço crítica destrutiva. Mas vamos entender o seguinte: não existe crítica, seja ela construtiva ou destrutiva. O que há, na verdade, é a crítica. E aí vamos entender crítica como fazer falar o silêncio, trazer à tona o que está subtendido. No universo dos textos é entender o que não está escrito, mas que a intenção do texto nos revela ou nos permite compreender. Este é o sentido da crítica. E avançar para uma construção, né, para uma produção de conhecimento como forma de fazer e intervir na nossa realidade. E tenho certeza que vocês estão diante desse desafio, aceitaram esse desafio junto com a Dutra Cursos, de se prepararem para o concurso de Polícia Penal do Estado do Espírito Santo, para que vocês construam ou possam intervir na realidade em que a oportunidade profissional irá assegurar a vocês. Vamos entender o processo de leitura e de compreensão dos enunciados das questões numa perspectiva de ciência, de um estudo sistematizado. Aí partimos do sentido da palavra conhecimento, que tem a sua raiz numa palavra francesa, connaissance, que significa nascer com. Como ilustração, lembre-se que vocês já aprenderam nos estudos preliminares de vocês. As mulheres, elas já nascem com todo o seu poder de gestação com elas. Ou seja, todos os óvulos que serão ovulados, que serão fecundados ou não, já nascem com as mulheres e eles apenas são maturados no seu processo de desenvolvimento humano. Diferentemente dos homens, cujas suas células de fecundação são produzidas ao longo da sua vida. Então, o conhecimento nasce conosco, mas ele precisa, assim como no exemplo dos óvulos femininos que eu citei, precisa ser gerado, precisa ser construído. E para que eu construa conhecimento, eu preciso entender em que perspectiva o conhecimento ele se apresenta. E há 4 formas de encarar a realidade do conhecimento. A primeira delas, na visão do conhecimento popular. Como o próprio nome diz, é o conhecimento popular, o conhecimento que é construído com as nossas experiências, com as nossas vivências, que é transmitido de geração em geração, que está atrelado às características do universo cultural de cada indivíduo. Outra modalidade, outro tipo de conhecimento é o conhecimento religioso, independente da fé que se professe, independente da crença que se tenha. O conhecimento religioso é aquele que estuda as questões teológicas e espirituais acerca do ser humano além da sua existência física. O outro tipo de conhecimento é o conhecimento filosófico.
É o conhecimento que vai questionar a própria existência humana e o seu pensamento a partir do ato de leitura, a partir do ato de compreensão das informações e a maneira como fazemos intervenção nas realidades em que vivemos. Por fim, e é um universo que vai delimitar o contexto de elaboração, o contexto de execução e o contexto de entrega das provas e das questões que nós estaremos submetidos, é o conhecimento científico, que é o conhecimento sistemático, organizado, é o conhecimento passível de verificação. Nas suas características, o conhecimento científico ele se apresenta como real, como factual, ou seja, ele parte de algo concreto que existe. Os enunciados das questões serão apresentados para vocês dentro de universos, de contextos reais, passíveis de serem entendidos, imaginados, compreendidos e interpretados. O conhecimento científico, ele também é contingente, ou seja, ele pode ocorrer ou não, a depender da circunstância em que ele esteja submetido. Ele é sistemático, ou seja, organizado como um sistema, um todo coletivo que funciona em prol de um propósito, que é a assertividade. Ele é passível de verificação e tudo que se pode verificar é passível de ser falho. É só a gente lembrar de um costume comum nos casais. Um companheiro vira para o outro e diz assim: amor, você fechou a porta da cozinha depois de deitados. Amor, você apagou a luz da varanda? Aí o companheiro responde: sim. Aí vem aquela pergunta: tem certeza? O que o companheiro faz? Ele levanta e vai checar se apagou a luz da varanda, se fechou a porta da cozinha. Ele só levanta e vai checar porque ele vai verificar algo que é passível de falha. Ele não tem certeza, ele não tem a absoluta convicção daquilo que havia dito. Então, tudo que é passível de ser verificado é passível de ocorrer ou não. Dentro dessa noção de tipos diferentes de conhecimento, eu vou usar a própria estrutura da condição humana, da nossa existência, para exemplificar para vocês como o conhecimento é tratado de maneira diferente em cada um dos seus tipos. A diferenciação e caracterização do conhecimento científico se refere muito mais ao método do que ao conteúdo. Então, as nossas abordagens, seja ela na disciplina de língua portuguesa, seja ela nos procedimentos de leitura das outras disciplinas, vai se dar de uma forma metodológica, com foco no olhar, na cientificidade, no olhar do conhecimento científico, que está atrelado à forma como se faz e não ao conteúdo em si. Por exemplo, eu posso estudar o homem, o sujeito humano, de diferentes formas. Ao estudar o homem, pode-se tirar conclusões sobre sua atuação na sociedade, baseadas na observação cotidiana. Isso quer dizer que este estudo se refere ao conhecimento popular, com base nas experiências e nas vivências cotidianas de cada indivíduo. Na segunda possibilidade, pode-se analisar o homem como um ser biológico, verificando com base em investigações experimentais as relações entre os órgãos e as suas funções. Ou seja, é um olhar científico, é um olhar organizado, sistemático, verificável e que nos conduz a conclusões assertivas, a conclusões que são confirmadas mediante os estudos e as suas interpretações. Na terceira possibilidade, eu posso questionar o homem quanto à sua origem, destino, quanto à sua liberdade, como pensa. É uma abordagem filosófica a partir das concepções de cada teórico
de cada possibilidade de ideia que se pode apropriar em relação ao sujeito humano. E por fim, eu posso observar o homem, eu posso estudar o homem, né, como um ser criado por uma divindade, a sua imagem e semelhança, e meditar o que dele, o que desse sujeito humano dizem os textos, os livros sagrados. Então nós temos a abordagem do conhecimento aqui exemplificada. O sujeito humano verificado, analisado, estudado pelos 4 olhares possíveis da realidade, pelos 4 tipos de conhecimento que são existentes na nossa estrutura: o conhecimento popular, o conhecimento religioso, o conhecimento filosófico e o conhecimento científico. E é essa característica de organização, é essa característica sistemática que vai nos assegurar a apropriação das informações estudadas, a apreensão dos conteúdos estudados por meio do processo de leitura, para que a gente compreenda, entenda o que significa de fato o enunciado, o comando, as alternativas e o que deva ser marcado. Para a gente encerrar este primeiro momento, eu vou trazer para vocês o sentido de uma palavra que eu utilizei várias vezes nesta nossa aula, que é a palavra entender. E entender tem um sentido muito simples. Se vocês buscarem na língua inglesa qual é o significado, a palavra correspondente a entender, nós encontraremos understand. Under é uma preposição que representa na língua inglesa está abaixo. E stand, assim como nós frequentamos os stands em uma exposição, são aquelas cabanas sem paredes. Você olha para todos os lados e consegue enxergar livremente em todas as direções, sem nenhum obstáculo. Você não está em uma sala com paredes, você está embaixo de uma tenda. Understand. Na língua portuguesa, entender, estar embaixo de uma tenda, ter a informação completa sobre o conteúdo, sobre as informações apresentadas, sem barreiras, como se estivesse olhando em todas as direções, sem que nada o impedisse de enxergar a realidade e de avançar para os conteúdos e sobre os conteúdos e na análise das questões com assertividade e sem dúvidas, o que vai assegurar o sucesso de vocês diante do desafio que é uma prova de um concurso público, seja ela nas questões objetivas, aquelas de assinalar as questões, seja diante da questão discursiva, que é a produção textual a partir de um tema apresentado. Vamos falar um pouco da relação social da leitura. Quando a gente fala de relação social, a gente se refere ao ato de sociabilidade, a como a leitura permite que as pessoas possam interagir a partir dela. Aí chama a atenção uma frase que, ao estudar a leitura durante anos, diferentes autores, diferentes livros e textos, eu me deparava sempre com esta expressão: o ato de ler. E eu fiquei grilado com aquilo, porque tantos autores diferentes, em textos diferentes, repetem a mesma expressão: o ato de ler. E como professor de língua portuguesa, parti para a compreensão, ou como eu disse no vídeo anterior, clica aí, se inscreva no canal, acesse as aulas todas para que você tenha noção do que é entender, de estar embaixo de uma tenda sem nenhum obstáculo, o que significa ato de ler. Me deparei com a definição de que a leitura é um processo. Se é processo, é algo que se efetiva em sequência, numa sequência contínua de fatos que apresentam uma unidade. Então nós vamos ter início, vamos ter trajetória e vamos ter conclusão. Então a leitura, enquanto processo, ela vai se efetivar por etapas. E ato? Ato significa tão somente
manifestação da vontade humana. Então, quando nós falamos de ato de ler, eu estou falando de um desejo de ler. Eu posso até não gostar de ler, eu posso até não querer ler, mas se eu, por alguma motivação, precisar ler, esse meu não querer deverá ser transformado numa vontade, num desejo, numa ação, num ato, na manifestação da minha vontade humana em ler, seja qual for a minha motivação, seja o meu desejo e gosto por um texto literário, seja a minha curiosidade por postagens em redes sociais, seja até mesmo por uma definição de busca da aprovação em um concurso público como esse a que vocês estão se submetendo conosco aqui na Dutra Cursos. Aí vamos para uma noção que nos apresenta duas figuras, duas manifestações de personalidades. Uma é chamada de leitor sujeito e a outra de leitor objeto. O que é o leitor objeto? É aquele leitor que se coloca frente ao texto como alguém que esteja magnetizado, que esteja impressionado, seja por um júbilo, por uma alegria, por um endeusamento, seja pelo temor que o texto desperte. Então, tanto essa alegria demasiada, essa paixão demasiada por aquele texto, quanto o temor desvia o leitor daquela objetividade. Ele apenas deposita a informação, ele apenas retém essa informação e o máximo que ele consegue é repeti-la. Então ele apenas absorve aquilo que está escrito e repete tal qual estava, sem nenhuma interpretação, sem nenhuma contribuição, sem nenhuma inserção do que foi lido em contexto algum. Este é o leitor objeto. Não é este tipo de leitor que pensa, que age e que precisa estar preparado para um concurso público como o que vocês estão se preparando agora. O universo, a persona que é desejada é a do leitor sujeito. É aquele que, ao invés de só reter as informações, ele faz também um esforço de compreensão da mensagem. Lembram do sentido de entender? No inglês, understand, está embaixo de uma tenda, entender, conseguir olhar em todas as direções sem obstáculos, sem barreiras, sem paredes. Eu não estou numa sala, eu não estou embaixo de uma sala, eu não estou embaixo ou dentro de um quarto, eu estou embaixo de uma tenda. Eu vejo em todas as direções sem obstáculo algum, ou seja, eu enxergo todas as possibilidades, eu compreendo a mensagem e assumo uma postura crítica diante desse texto. E falamos na última aula, volta lá rapidinho se tiver dúvida, o sentido de crítica. Fazer falar o silêncio, trazer à tona o desconhecido, trazer as entrelinhas que não estão escritas, mas que estão na intencionalidade, no propósito de quem o escreveu. Esse leitor sujeito, ele vai compreender e não memorizar. Nas aulas específicas de língua portuguesa, vamos tratar de um dos temas deste concurso, as classes de palavras. E lá nós vamos entender, nós vamos compreender que eu consigo dominar, que eu consigo recordar, que eu consigo falar sobre as 10 classes de palavras da língua portuguesa sem que eu tenha que decorá-las. Apenas compreendendo o seu papel na estrutura sintática, o seu papel na construção dos textos. E esta é a ação de um leitor sujeito. Ele não decora, ele compreende como isso se apresenta dentro do universo textual e consegue avançar para além da informação memorizada. Esse leitor sujeito, ele questiona, ele aborda, ele conversa com o texto, ele tira dúvida. E você, aluno da Dutra Cursos, vai também fazer contato conosco pelos nossos canais de comunicação para tirar dúvidas, para apresentar os seus questionamentos. E nós teremos todo o prazer e a atenção em respondê-los para que vocês
entendam por completo esse processo, esse trajeto que nós estamos iniciando hoje nesse concurso da Polícia Penal para o Estado do Espírito Santo. Esse leitor sujeito, portanto, ele vai além da compreensão da informação, além de absorver a informação, ele se transforma numa figura de leitor-autor, ou seja, ele escreve algo, ele consegue produzir uma informação nova a partir daquilo que ele aprendeu. Então ele tem contato com o texto, ele compreende o texto, ele apreende as informações e ele é capaz de intervir em outras realidades a partir do que ele aprendeu. Exemplo prático disso, vocês não encontrarão as questões do concurso que vocês irão fazer em nenhum outro lugar. Serão questões inéditas, questões feitas especificamente para aquele concurso. Mas vocês vão se preparar de forma que, a partir de um ato de leitura sistemático, a partir dos critérios metodológicos de leitura e com a postura de leitor sujeito, vocês consigam utilizar os conhecimentos estudados, as informações apreendidas de forma autônoma, criando uma nova realidade, criando e entendendo os conteúdos nas questões inéditas que lhes serão apresentadas. E aí vocês conseguirão ter o domínio do enunciado, do comando, das alternativas e assinalar aquela que vai ser a questão, junto com as outras, que te assegurará a aprovação neste certame. Essa leitura, se é um processo, ela se efetiva em etapas. Falamos disso no início desta aula. E quais são as etapas da leitura? De um modo bem didático, a leitura ela vai se efetivar em 4 momentos, em 4 instantes, em 4 processos, em 4 fases distintas. A primeira é a leitura prévia, que significa a leitura de mundo e o significado, que é aquela leitura com base nas informações que você acumulou pelas suas experiências. São as informações antes do texto. Por exemplo, quem escreveu, onde escreveu, quando escreveu. Se o enunciado de uma questão apresentar uma notícia, apresentar um trecho de um artigo jornalístico, você precisa identificar quem é o autor daquele texto, em que veículo de comunicação ele foi apresentado e quando ele foi escrito. São as informações prévias sobre o texto. Se eu vou ler um livro, quem é o autor? Como ele escreveu? Com que propósito ele escreveu? Assim, eu reúno as informações prévias e passo para o segundo momento, que é a leitura literal. É a decodificação. É você traduzir os desenhos, as letras e transformá-las em palavras, em enunciados, em frases, em textos. Essa é a decodificação. Lembram do leitor-objeto? Ele para aqui. Ele apenas decodifica, ele apenas repete. Ele não consegue avançar, mas a leitura ela não termina por aí. O seu exercício de leitura diante dos conteúdos que irão estudar é preciso que avance para mais uma etapa, que é a compreensão do texto lido. É o entender, é entrar nas ideias, é apreender o conhecimento, é perceber as informações que estão explícitas e implícitas. Lembram do sentido da crítica? É ter essa ação, essa motivação, é o ato de ler na prática, que vai nos conduzir ao último estágio do processo de leitura, que é a leitura crítica, que é o momento de pressuposição, de inferências, de interferências, de diálogo com o texto, de questionar o texto, o autor, de inserir este texto em outros contextos. Como disse para vocês, as questões serão inéditas, mas os conteúdos eles já são apresentados. Então vocês precisam aprender, apreender, compreender, entender os conteúdos estudados
para aplicá-los em outras realidades. A gente vai experimentar aqui, vai exercitar aqui questões de outros concursos, questões da banca que vai organizar o concurso de vocês, de outras bancas. Vamos simular ao máximo, além de estudar os conteúdos, exercitar esses conteúdos nas questões, para que você esteja preparado para usar o conteúdo apreendido em uma situação inédita, partindo para uma ação crítica diante de um texto novo com base no conhecimento apreendido. Isso nos conduz a um sentido do universo da língua portuguesa que se chama letramento, que é o resultado da ação de ensinar e aprender a partir da prática de leitura e escrita. Então eu só vou produzir um bom texto, já que estamos falando de leitura, do leitor-autor, do leitor-sujeito, aquele que também constrói novas realidades. Vamos entrar no mérito da prova discursiva. Eu vou receber um tema, eu só serei capaz de desenvolver e redigir um bom texto se eu tiver informações já armazenadas, apreendidas, compreendidas, entendidas sobre a temática apresentada e sobre a tipologia de texto indicada para que seja produzida. Então esse é o estado ou condição de quem tem como consequência ou consegue atingir a consequência de se apropriar não só da informação, mas da capacidade de intervenção que essa informação vai lhe permitir. Por exemplo, produzir um texto novo, inédito, num tempo limitado de prova, a partir de um tema apresentado naquele instante, sem conhecimento prévio, mas com informações prévias acumuladas pela nossa experiência e exercício de leitura que vamos desenvolver ao longo desse curso, ok? Enfim, para que a gente possa entender melhor essas etapas da leitura, há vários teóricos que apresentam as etapas com os seus conceitos. Eu apresentei para vocês essa sequência de leitura prévia, leitura literal, compreensão e leitura crítica. Apresentei para vocês a posição do leitor-objeto e do leitor-sujeito, que é aquele que avança para a leitura crítica. Ele não para no contexto de decodificação. Mas vou apresentar mais um conceito para vocês. Este, com um carinho especial do professor James Figueiredo, que é um conceito publicado em um artigo científico que escrevi. Então, para mim, nas minhas conclusões de leitura, o processo de leitura se dá não em 4, mas se relacionando com aquelas 4 etapas, mas em 2 momentos. Num primeiro momento, compreender o que já foi escrito, para que, de forma crítica, na condição de leitor-sujeito, eu seja capaz de escrever o que ainda precisa ser lido. Eu não estou neste curso, eu não estou nesse processo apenas para assinalar questões, mas para mudar a minha realidade e intervir na realidade em que eu estiver inserido. Este é o propósito que as minhas leituras, que os meus estudos, que o meu conhecimento apreendido, entendido, vai me permitir. Perfeito? Para a gente concluir esse momento de hoje, eu, como leitor-autor, vou presenteá-los, vou oferecer a vocês um singelo escrito em um dos meus momentos de lucidez. O texto chama-se Revelação, por James Figueiredo. Amanhece. Desperto e descubro o mundo que se revela ao piscar dos olhos de quem vislumbra e contempla um novo dia a cada dia. Continuo, caminho, percebo um lugar, um mundo vivido, repleto de vidas mortas, de pessoas cotidianas, de ações rotineiras que seguem rumos sem destinos alheias. Não desanimo, percorro e procuro. Quero um lugar que seja tão somente igual ao diferente, comum a todos os cantos, igual a lugar nenhum. Desafio, entrego-me e desejo lutar. Quero superar as modificações propostas que nos alteram para o mesmo lugar, origem, que nos avançam rumo ao regresso, origem. Desejo mudança,
alterar os rumos deste dia. Desejo lutar e construir um saudoso crepúsculo, uma nova alvorada, que transforme cada instante em uma nova ação, um novo desejo, uma mudança, a retomada. Percebo a coragem que me impulsiona. Deste dia em diante não sou mais eu. Decido, encontro uma saída à ousadia. Aprendo a contemplar a vida com um novo olhar a cada dia. Desperto, anoitece, descubro um mundo novo. Desperto. Professor James Figueiredo, Dutra Cursos. Esta aula tratou do processo de leitura como uma proposta metodológica que vai ajudá-los a estudar, compreender e entender conteúdos, questões e tudo aquilo que vocês precisam para chegar na aprovação desse concurso de Polícia Penal do Estado do Espírito Santo. Clique, se inscreva e fique conosco nesse processo em todas as aulas e todas as disciplinas. Um grande abraço, sucesso para vocês.